Então, bom dia a todos. Meu nome é Edgar. Para me apresentar, sou um trabalhador de um núcleo chamado Núcleo Nave de Amor, Verdade e Evolução. Núcleo de Amor, Verdade e Evolução, um núcleo em Campinas. Temos um trabalho de quase 20 anos, foi fundado em 2006. E nós temos um trabalho, um programa de reforma íntima. E essa é uma história que começou em 1997, quando eu estava com vários problemas emocionais e uma depressão. E aí eu conheci um método através de um livro, o livro Caminho da Autotransformação, do Pathwork. E aí eu conheci também um mentor, uma metodologia, e eu fui guiado através de um livro, através de um método, a fazer uma autotransformação assim, intensa na minha vida. E esse é o programa que nós temos aqui no Núcleo Nave, esse é o programa que nós oferecemos há quase 10 anos para as pessoas, e hoje eu vou falar um pouquinho dele. Primeiro eu trago uma pergunta para todos nós, para todos vocês. A primeira pergunta é: o que nós buscamos todos os dias? Desde o momento que a gente acorda, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, a primeira coisa que a gente quer, até o último momento do nosso dia, antes de dormirmos. Quando nós nos perguntamos, precisamos parar um pouquinho para refletir. O que nós buscamos todos os dias? E você pode trazer uma lista de coisas que você busca todos os dias, mas tem uma coisa que é essencial. Uma coisa, uma única coisa, ou duas. Primeiro, você ser feliz todo momento da tua vida. É claro que nós acordamos e nós queremos ser felizes o tempo todo. E evitar sofrimento. Então, duas coisas. E eu gosto muito da filosofia budista, estudo o budismo há muitos anos, e quem disse isso é Buda. Ou seja, e nós precisamos nos perguntar o que nós estamos buscando desde o momento que nós acordamos? Felicidade, bem-estar. E o que nós evitamos? Sofrimento. Mas aí, uma outra pergunta para todos nós. É isso que nós estamos conseguindo todos os dias? É isso que é como se nós tivéssemos uma meta que nós temos que ir lá no final do dia e dizer: meta atingida, meta atingida, meta atingida. Conseguimos? Conseguimos a felicidade verdadeira? Conseguimos estar felizes? Mas aí então entramos numa outra pergunta: o que é essa felicidade? E aí é uma grande confusão na maior parte do tempo para muitas das pessoas, inclusive para mim, e eu tive que buscar em lugares de imensa sabedoria. Por isso que eu sempre gosto do budismo, também trago um paralelo do cristianismo, do que Jesus ensina, mas basicamente felicidade, para quem um ser de imensa sabedoria chamado Buda, ele diz: felicidade é paz interior. Ou seja, o que você mais chamar de felicidade, nós podemos nos enganar. E é isso que nós temos que buscar profundamente refletir. Como eu confio muito num ser sagrado que se iluminou, é um ser que atingiu além do nirvana, um estado consciencial da onisciência chamado Buda, ele diz: felicidade é paz interna. E aí, como nós conseguimos paz interna? E depois de refletir muito, eu entendo que nós precisamos então ter paz interna, paz dentro da minha mente. Paz dentro da minha mente significa tudo aquilo que está causando ruído, barulho, confusão, sofrimento dentro de mim, aquela bagunça que a gente não gosta. Nós entramos numa casa, a casa está completamente bagunçada, a gente não gosta de estar numa casa assim. E a nossa mente? A nossa mente, dentro de nós, é a nossa casa interna. Ela precisa estar limpa, que quando ela está limpa, sabe quando está tudo organizadinho, limpinho? Nós aí, nesse momento, temos uma profunda paz interna. E essa paz interna é aquela paz que vai fazer com que nós estejamos alegres, felizes, calmos, tranquilos, confiantes no dia de amanhã, confiantes. E essa paz interna, ela é também, quando nós procuramos um pouco mais e mais a fundo sobre isso, ela é fruto também da pureza.
da pureza da criança que todos nós temos. Não é à toa que Jesus Cristo disse: buscai o reino de Deus, ele está nos seus corações, na sua mente. O reino de Deus se assemelha às crianças. Então veja, Jesus falando a mesma coisa que Buda, em uma outra linguagem. Nós precisamos de paz interna. E aí, a outra pergunta que eu trago para todos nós é: o que comanda a nossa vida? Se eu estou buscando paz interna, felicidade e eu estou evitando o sofrimento, o que está comandando a minha vida? Desde o momento que eu acordo, o que comanda a minha vida? Minhas ações. Tudo bem, minhas ações do corpo físico. Somente isso? Ou tem alguma ação anterior a ela, que é o pensamento? Aí nós vamos entrando um pouco mais na natureza de todos nós. A natureza de todos nós é um eu superior. Tem aqui em cima, tem um quadro do que é o eu superior. É um ser de imensa luz e divindade, e essa é a nossa verdadeira natureza. Mas voltando, o que comanda a nossa vida diariamente são os nossos pensamentos. Se eu acordo e eu vou para o banheiro, eu pensei antes: quero ir para o banheiro. Se eu acordo, vou me alimentar, eu pensei antes: estou com fome, vou me alimentar. Se eu acordo e digo: tenho que ir para o trabalho, é um pensamento que está me dizendo: tenho que ir para o trabalho. Se eu acordo e, o pensamento está direcionando e está comandando a nossa vida, nos dizendo para onde nós temos que ir, só que ele é tão sutil, ele é tão rápido, ele é tão automático, que nós não percebemos que é o pensamento que está comandando a nossa vida. Quando nós começamos a observar, refletir, nós vamos encontrar uma verdade dentro de nós. Se eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo todo o meu destino. Vou mudando tudo. E não por aí. A outra pergunta que eu trago para todos, inclusive para mim mesmo, é: aonde que nós colocamos a maior parte dos nossos pensamentos diariamente? Em outras palavras, de 100% do que você pensa, mais da metade, o que você está pensando? Você está pensando em coisas que te levem à paz interna? Você está pensando em coisas que deixem a tua mente tranquila, pacificada e cada vez mais feliz? Ou você está pensando em muita coisa que está te levando a ruído, excitação mental, às vezes muita sujeira mental? A gente fica com uma mente cheia de medo, cheia de angústia, cheia de raiva, às vezes de ódio, de tristeza. Isso tudo é poluição da mente. E se nós estamos colocando, vejam, por favor, prestem atenção, porque estamos falando da vida de cada um de vocês, estamos falando da sua vida. Se nós estamos colocando a maior parte do nosso tempo, os nossos pensamentos, em tudo isso, em raiva, tristeza, medo, angústia, ódio, violência, se nós estamos colocando isso, nós estamos indo na direção da paz interna e da felicidade, porque o que nós estamos pensando é o que nós estamos criando. Novamente, o que nós estamos pensando é o que nós estamos criando. O que nós estamos pensando é o que nós estamos criando. O que nós estamos pensando é o que nós estamos criando. O que nós estamos pensando é o que nós estamos criando. E o que nós estamos criando é o que nós estamos sentindo. O que eu estou pensando é o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo é a qualidade do que me dá bem-estar ou um mal-estar dentro de mim todos os santos dias. E aí, como que eu me liberto disso? Como que eu começo a me libertar e ir para essa tal de paz interna? Qual é o caminho? E aí que o caminho da autotransformação e a metodologia do programa de reforma íntima, que são 3 anos, onde nós estudamos, nossos encontros são quinzenais, online. Precisamos fazer a leitura de livros, metodologia do Pathwork, e aí, desde o começo, nós temos meditações todo domingo, que fica disponíveis para todos os participantes. Todos nós temos uma metodologia que vai nos ensinar coisas como qual é a nossa verdadeira natureza, novamente, o eu superior. Então, nós somos o espírito de luz.
Nós somos um espírito de luz temporariamente aqui reencarnados. Mas a nossa verdadeira natureza é um espírito de imensa luz. Nós somos divindade, nós somos bondade, nós somos paz, nós somos alegria, nós somos pureza, nós somos imensa luz, imensa luz. E o que acontece é que nós nos esquecemos disso. Diariamente a gente nem lembra o que é o eu superior, nem sabe o que é isso. E o que uma das coisas que mais nós aprendemos é: vamos nos lembrar do eu superior todos os dias. Vamos nos lembrar de quem verdadeiramente nós somos e vamos acessar essa consciência todos os dias. E aí a gente vai gerando familiaridade. E lembra do começo, quando foi dito que onde nós colocamos a maior parte do tempo os nossos pensamentos é o que nós vamos criando, é o que nós vamos criando, é o que nós vamos sentindo? Então nós vamos reprogramando a nossa vida, nos lembrando cada vez mais de acessar esse poder, a nossa divindade, a nossa, não a do outro. Não precisamos, num método como esse, um guru, mas o seu empoderamento, a sua iluminação. Não é maravilhoso? A sua independência, a sua própria luz e força. Mas aí nós precisamos também, algo muito importante, nós sabermos o que é, qual que é o nosso inimigo interno, o que está jogando contra, o que está fazendo gol contra todos os dias na minha vida, o que está me colocando para baixo, o que está me sabotando, qual é o meu inimigo interno. E essa metodologia nos ensina que essa metodologia, o inimigo interno, é o nosso eu inferior, essa criança. E nós, além disso, precisamos entender, tem uma programação dentro da gente? Tem uma programação que já está criando uma realidade que nós não queremos? Ou seja, imagina que tem uma data programada da tua morte. Imagina que hoje você já sabe, você não sabe, mas hoje já existe uma data onde você pode desencarnar. E talvez essa data, que pode ser uma data daqui a amanhã, ou daqui a 10, 15, 30, 40 anos, pode ser de muito sofrimento. Nós temos uma programação dentro da gente que está nos levando a, pode ser sofrimento, ou muito sofrimento. E nós temos uma oportunidade de reprogramar isso, mas não é tão simples assim. Porque é como fazer academia, é como mudar a alimentação, é como falar um novo idioma, é como mudar de hábitos. É desafiador. Então você vai precisar de persistência, você vai precisar de resiliência, você vai precisar de muita, muita força, mas essa força toda nós encontramos num grupo. Esse grupo está conosco. E aí nós temos, para finalizar, um objetivo principal. Nós temos um caderno, como esse caderno aqui, mas nós podemos fazer esse caderno virtual no celular. E ali nós aprendemos pela metodologia, nós colocarmos nesse caderno todos os conflitos emocionais que nós temos dentro de nós. Então, desde o momento que eu estou com medo, estou com medo, que dia é hoje? O que está acontecendo? Eu estou numa sala de entrevista, estou morrendo de medo, estou completamente inseguro. Então a gente não vai escrever agora, mas eu vou me lembrar. Depois eu vou e anoto, eu vou anotando. E cada vez mais, quanto mais eu vou anotando, depois eu faço a revisão do que eu anotei. E quando eu menos percebo, eu começo a conhecer dentro de mim o que eu não tinha nem ideia. São os pensamentos que estão criando a minha vida de forma que estão me levando a sofrimento. Então, eu escrevo, quanto mais eu vou escrevendo, eu tiro de mim essa confusão mental e eu vou entendendo que esses pensamentos que eu estou escrevendo são, às vezes, uma programação que está dentro da gente. E eu preciso conhecer essa programação. E essa programação, ela vem do que nós herdamos dos nossos pais. Na maior parte do tempo, se a gente se observar, eu trago um desafio para todos nós, um desafio muito bom. Se nós nos observarmos, nós estamos imitando os hábitos dos nossos pais a maior parte do tempo. Eu trago esse desafio para todos nós observamos, porque quando eu comecei a me observar, eu comecei a ver que na maior parte do tempo
irracionalmente, eu estou imitando a minha mãe, ou eu estou imitando meu pai. As coisas que eu mais rejeitava e tinha até conflito com relação ao meu pai e minha mãe, eu estou fazendo igual. E isso é de uma forma inconsciente. Essa programação, nós, nessa metodologia, nós vamos entender através de um método maravilhoso de uma médium chamada Eva Pierrakos, austríaca, que escreveu, canalizou vários livros da metodologia do Pathwork, e essa metodologia é aplicada em muitos lugares no mundo, em núcleos e grupos muito sérios, muito dedicados. Então, fica aí o convite para todos e espero que, se vocês tenham interesse, vocês vão encontrar depois mais informações de como participar desses grupos de forma íntima. Obrigado. Bom dia a todos.